paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite rica e poderosamente. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, por podermos louvar ao Senhor, ouvir da sua palavra. Nós já dirigimos ao Senhor as nossas orações, os nossos cânticos, e esse é o momento que o Senhor vai falar com a gente. Então, vamos abrir o nosso coração para ouvir não a voz do pastor Cristiano, mas a voz de Deus por meio da sua santa e bendita palavra. Vamos abrir a Escritura, irmãos, no livro de Neemias, no capítulo 2, Neemias no capítulo 2, nós já expomos o capítulo 1 e a primeira parte do capítulo 2, e hoje nós iremos, se o Senhor permitir, terminar então o capítulo 2. Nós estamos expondo este livro, possivelmente não estaremos expondo todos os textos, mas a maioria deles, e certamente o Senhor vai falar conosco nessa noite. Todos acharam? Neemias capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Neemias anima o povo a reedificar os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passar o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir que o nosso irmão Wendel faça uma oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite. Amém. Amados irmãos, nos últimos domingos, nós já temos inicialmente observado o que Deus pode fazer na vida de um homem que se dispõe a obedecê-lo. Na vida de um homem que assume o seu papel como servo de Deus para fazer a obra de Deus. Vimos também como Deus desperta os seus filhos para terem uma vida de adoração.
que reflete o nosso relacionamento com Deus, que reflete a nossa atitude de também olhar para nós mesmos e confessar os nossos pecados diante de Deus e ter atitudes para mudar de vida, para mudar as nossas atitudes, as nossas práticas pecaminosas e assim viver como Deus quer e não como nós queremos. Sobre a narrativa, eu quero fazer aqui rapidamente um breve resumo sobre a história até aqui, o que nós já vimos, aqueles irmãos que não puderam vir nos últimos domingos, vão pegar melhor a história. Nós já vimos que o contexto aqui é pós-exílico, certo? O povo havia passado 70 anos na Babilônia e agora ele começa a retornar, e Neemias, ele vem já com uma terceira leva, certo? De pessoas que estavam na Babilônia. Ele trabalhava na cidadela de Suzã e ele era copeiro do rei, certo? O rei Artaxerxes, Eu nunca vou conseguir falar direito esse nome, Artaxerxes. E como copeiro do rei, ou seja, ele tinha um cargo de confiança, como nós já vimos no domingo anterior. Neemias, então, ele recebe uma visita de Anani, possivelmente algum líder do povo, porque ele menciona nominalmente, e algumas pessoas de Jerusalém. E eles narram a Neemias a situação do povo, que havia retornado já, e daqueles que estavam lá. Como que está a cidade? Ele pergunta. E eles dizem a situação da cidade. Eles dizem que o povo está em grande miséria e que a cidade está praticamente destruída. Então, a atitude de Neemias é chorar, lamentar, ele ora, ele jejua, ele faz confissão pelos pecados do povo. Então, ele toma uma decisão. Ele diz assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar de braços cruzados diante da obra que precisa ser feita. E ele está trabalhando ali perto do rei, então o rei, ele começa a observar no seu rosto uma certa tristeza, e o rei fala, por que você está triste? Você nunca esteve triste assim na minha presença? E o rei fala, tem que ser tristeza de coração. E ele fala, como que eu não estaria triste? Olha a situação da obra de Deus, olha a situação do povo escolhido de Deus. Então o rei fala, o que você me pede? Então ele vai orar, lembra disso? Que antes de ele pedir qualquer coisa, ele ora, ele busca o Senhor, e ele pede ao rei cartas, tanto para a passagem pelas cidades por onde ele iria, para chegar a Jerusalém, mas também para ter madeira para construir os muros, as portas da cidade e a sua própria residência, o local onde ele ficaria. E aí já no capítulo 2, no versículo 10, Neemias e algumas pessoas já se deparam com uma certa oposição à obra, de pessoas que souberam, Sanbalate e Tobias, que eles fariam a obra, e só o fato de eles ficarem sabendo, eles já ficaram extremamente irados contra a obra que seria feita. Então, no capítulo 2, nós vemos que Neemias chega a Jerusalém, já aqui no texto que nós lemos. Depois de 3 dias, ele sai com alguns poucos homens e verifica in loco a situação da cidade. Possivelmente, os comentaristas falam que possivelmente ele deveria ficar extremamente tocado com a situação do povo, porque ele já tinha ficado triste quando teve a notícia. Imagina agora que ele viu pessoalmente a situação do povo, a situação da cidade, a situação do templo do Senhor. Então, ele sai pela cidade, vai ver a real situação. Inicialmente, vocês perceberam que ele não diz o seu intento, ele não diz o seu propósito, ele primeiro vai olhar, ele não fala nada para ninguém, ele fica quieto, ele vai primeiro averiguar a situação. Então ele chama aqueles homens e fala assim, vocês estão vendo a situação? A gente precisa fazer alguma coisa. E ele encoraja aqueles homens, ele diz, vinde, reedifiquemos. E aquilo tocou no coração daqueles homens, eles falaram assim, nós vamos trabalhar assim, como no texto que nós lemos. Então ele dá o seu testemunho, ele conta como Deus havia conduzido a sua vida até aquele momento, e aqueles homens aceitaram esse desafio. E aí aparecem novamente os opositores. Vocês perceberam isso no final também do texto? Sanbalate, que era governador de Samaria, certo? Que era o reino do norte. Samaria já era uma cidade com um povo, era o povo de Deus também, podemos dizer assim, mas era um povo mais miscigenado, era misturado com outras nações, certo? Isso aconteceu após a invasão da Síria.
certo? E a Síria deixou algumas pessoas lá em Samaria, no Reino do Norte, mas várias outras nações foram morar naquela cidade. Então a religião ficou meio sincrética ali. Então era uma religião não tão pura, podemos dizer assim, certo? Então tinha Sambalate, tinha Tobias, que era um nobre, certo, dos amonitas, e aparece uma nova figura aqui, não aparece? Que é o Gesem, né, o arábio. Possivelmente, a arqueologia, né, nos traz a informação de que ele seria rei de uma cidade, esqueci o nome da cidade, né? Mas ele era um rei de uma cidade ali próxima, então era alguém extremamente influente. E eles se levantaram contra a obra do Senhor. Contudo, Neemias, ele não desanima, como nós lemos aqui. Ele diz assim, nós vamos continuar servindo, nós vamos continuar trabalhando, porque o Senhor é quem nos dará bom êxito na nossa obra, naquilo que nós intentamos fazer. E como nós vimos, Neemias ele não ficou inerte diante daquela situação. Ele não fica parado, mas ele age. Ele toma uma atitude, ele não fica só olhando. Ele poderia muito bem falar, gente, eu estou no palácio. Lembra que a gente falou domingo passado sobre sair da zona de conforto? Ele poderia muito bem ficar, estou bem aqui. Mas ele age, ele serviu ao Senhor com fervor. E eu gostaria, irmãos, é uma segunda parte do mesmo sermão da semana passada, né, que foi a primeira parte. Interessante que o objetivo aqui, inicialmente, é estimular os irmãos a trabalharmos, a servirmos ao Senhor, certo? O objetivo aqui não é exortar, né, ou dar lapadas, né? O pessoal só vive falando que eu dou muita lapada. Não é verdade, né? Eu sou um pastor calmo, tranquilo, né? Mais salmístico, né? Então, o objetivo aqui não é que você saia triste daqui, mas é que você saia motivado, porque mesmo quando o Senhor nos exorta, Ele faz isso para que nós nos motivemos, para que nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos e possamos servi-lo com fervor. E eu gostaria, irmãos, de usar esse mesmo tema, servindo ao Senhor com fervor. Claro, na segunda parte do texto, e como eu já expus aqui os acontecimentos, o texto narrativo é assim, a gente aprende a história e nós tiramos as lições para as nossas vidas a partir dessa história. Tiramos os ensinamentos. E eu gostaria rapidamente de tirar alguns ensinamentos, é muito prático, é muito objetivo essa segunda parte do texto. E a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos ao entender e ao olhar essa narrativa é o seguinte: primeiro, Deus pode usar poucas pessoas para fazer grandes coisas. Deus pode usar poucas pessoas para fazer grandes coisas. Observe o versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens. Não havia uma grande multidão para reedificar a cidade inicialmente. Os irmãos percebem isso? Na verdade, inicialmente, só tinha Neemias. Porque Anani e aquelas pessoas chegaram a Neemias, e Neemias, do nada, ele pergunta, e aí, como é que está lá Jerusalém? Como é que está a nossa cidade natal? E diante do relato, aquilo quebranta o coração de Neemias. E ele disse, olha, a gente não pode ficar sem fazer nada, a gente precisa fazer alguma coisa. Então ele tem um grande desafio que não foi colocado diante dele. Ele assumiu para si esse desafio. Ele disse assim, eu preciso fazer alguma coisa. E nós vemos no texto que não é uma grande multidão que está fazendo. É Neemias e uns poucos homens. Deus não precisa de muitas pessoas para fazer a sua obra. Deus não precisa ter uma grande multidão para fazer coisas grandiosas. Na verdade, se nós formos olhar a história da igreja, os grandes avivamentos e reavivamentos começaram com poucas pessoas. Com pouca gente, não foi com grandes multidões, foram com poucas pessoas. Por exemplo, reza a lenda, né, dizem que nós somos mais de 1 milhão de presbiterianos no Brasil. Começou com a grande multidão, a igreja presbiteriana no Brasil? Não. Começou com um jovem, né, de 20 e poucos anos ainda, quando vai para o seminário, aos 22 anos de idade, e ele fala assim, eu aceito o desafio de ser um missionário, e eu quero ir lá para o Brasil pregar o Evangelho.
Um homem apenas, que não sabia falar a língua portuguesa, certo? Um país, né, cheio de doenças endêmicas, e ele resolve vir para fazer a obra de Deus. Um homem, um jovem que se dispôs a obedecer a Deus, o chamado de Deus. Alguns amigos falaram: Simon, você está maluco, você vai para o Brasil. E ele fala que a maior loucura na vida de um homem é estar fora do centro da vontade de Deus. E hoje nós somos mais de 1 milhão de presbiterianos no Brasil, porque um homem, um jovem, foi levantado por Deus. E é claro, não se trata de Simonton, se trata do que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que se dispõe a obedecê-lo. Vê quando Deus chama Moisés, e Deus chega com Moisés e fala assim: Moisés, eu tenho uma tarefa para você, um grande desafio. Você vai ser usado para tirar o meu povo do Egito. Olha o desafio. Ele fala: Senhor, eu não sei falar direito. Como que eu vou chegar lá e falar alguma coisa? Eu não sei falar direito. E Deus fala: não se preocupa com isso, porque eu vou colocar as palavras na tua boca. Quando Deus levanta Jeremias, ele fala: Senhor, eu não passo de uma criança, Senhor. E o Senhor fala: mas quem vai te usar sou eu. Nunca se trata de nós, sempre é sobre Ele, usando o seu povo. Lembra do profeta Elias, que em determinado momento ele se sente só, diante de um grande desafio, 450 profetas de Baal, e ele lá sozinho. Mas ele não estava sozinho, porque Deus estava com ele. Aleluia! E irmãos, um com Deus é maioria, e ponto final. A guerra já está vencida, porque o Senhor dos Exércitos é quem luta as nossas guerras, é quem vence a guerra do seu povo, e não há o que temer. Poucas pessoas, irmãos, podem fazer a diferença, podem fazer grandes coisas. Talvez lá no teu trabalho você pense assim: eu sou o único crente aqui. Não importa, Deus está lá com você, e você sendo o único crente, você pode fazer a diferença lá no seu trabalho, na sua vizinhança, onde quer que você esteja. Deus quer usar o seu povo. Lembra do apóstolo Paulo, que diz que por vezes estava solitário. Uma vez Paulo chega e fala assim: eu estava servindo ao Senhor e só uma pessoa se importou comigo. Mas ele sabia que ele não estava sozinho, porque o Senhor sempre esteve ao seu lado, animando, fortalecendo, e ele continuou servindo ao Senhor. Já na sua primeira viagem missionária, irmãos, ele já é apedrejado em Listra. Logo no início da viagem, mal começou a viagem, já foi apedrejado e fora retirado da cidade como morto. Ali ele já poderia desistir, talvez você já tivesse desistido de primeira. Porque a gente só quer servir ao Senhor às vezes quando tudo é confortável. Mas Paulo não, ele entra na cidade e ele volta a fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer: pregar o Evangelho. E quando expulsavam Paulo de uma cidade, o que ele fazia? Ia para outra e pregava o Evangelho. E quando ele era perseguido pelos judeus aqui, ele ia para outra e pregava o Evangelho. Por que ele conseguiu fazer tanto, irmãos? Porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. E nós podemos, irmãos, mesmo com poucas pessoas, sermos usados nas mãos do Senhor para fazer grandes coisas, para que Ele seja glorificado na nossa vida, por meio da nossa vida. Em segundo lugar, ou segundo ensinamento, irmãos, é que nós precisamos ser prudentes no agir. Muitas das vezes nós nos afobamos, nos precipitamos, às vezes nós até queremos agir, mas às vezes a gente se precipita. Observe comigo a partir do versículo 12, quando ele diz assim: então à noite me levantei uns poucos homens comigo. Aí ele diz: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia animal comigo algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo.
Aí, mais à frente, ele vai dizer no versículo 16: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui ainda me perdi. Até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Os irmãos prestaram atenção que Neemias, ele não diz tudo o que ele vai fazer, ele não fala nada para ninguém. Ele sabia que ele precisava ter prudência, que ele não poderia agir de qualquer forma. Isso daqui já nos traz um ensinamento precioso. O autor de Provérbios nos diz que que é ruim nós procedermos sem refletir. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. E Neemias, ele tem calma, ele tem prudência. Ele diz: olha, eu preciso avaliar primeiro a situação. Então, ele primeiro, antes de agir, ele avalia toda a situação. Deixa eu ir lá ver como é que as coisas são, se estão exatamente assim como eles estão me falando. Eu preciso avaliar. Ele investiga antes de motivar aqueles homens. Ele leva aqueles homens consigo, possivelmente para que eles também se dessem conta daquilo que está acontecendo, para que de fato, de alguma forma, em algum momento, aquilo também incomodasse o coração deles. Lembra que a gente falou no domingo passado, que às vezes a gente vê as coisas na nossa frente que precisam ser feitas e a gente não se dá conta. Inclusive, a junta diaconal já pode arrumar o ar, né? Domingo passado, né? Nem perceberam, né? De novo o ar, né? Então, às vezes está na nossa frente e às vezes a gente não se dá conta. Irmãos, Deus quer nos usar, mas nós precisamos ter cuidado para não agir de maneira precipitada. Por exemplo, de repente você fala assim, né, nós tivemos um louvor abençoado hoje, você fala assim: eu quero cantar na equipe de música. Meu sonho é cantar, é ajudar. Que coisa maravilhosa, meu irmão, isso é bênção de Deus. Mas aí você tem que avaliar a situação. Será que eu sei cantar? Será que eu consigo? Será que eu tenho disponibilidade de tempo? Será que no domingo é tranquilo para eu ficar, depois da escola bíblica dominical, ensaiando? Será que primeiro não é melhor eu sentar com a Gisele, né, que é regente do coral, para ela avaliar se eu tenho condições? Então, às vezes, a gente quer as coisas e a gente se precipita nas coisas. O pastor Ronaldo Lidório uma vez contou uma história de um rapaz que tinha o sonho de ser um missionário. Olha que coisa maravilhosa! Um sonho de ser um missionário. Mas ele, de repente, chegou assim: eu quero ir para a África. Quero ir para a África, né? Aí o pastor falou: mas por que você quer ir para a África? Você já está preparado? Tô, é só falar que vamos e vamos, né? E aí ele foi. Passou 2 meses, ele voltou. Falou: pastor, acho que eu não estava muito preparado, não. É claro que não estava. Entende o que eu quero dizer aqui? A questão não é querer servir a Deus, isso é bênção, meu irmão, e que Deus desperte cada um de nós aqui para servi-lo. Mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que avaliar a situação, e muitas das vezes a gente precisa se preparar um pouco para aquilo. Então, se eu tenho dificuldade, de repente, eu quero cantar na equipe de música, mas eu tenho dificuldade, será que eu consigo? Senta com a Gisele, procura os líderes, e você pode conversar com eles podem fazer uma audição, de repente eles podem falar assim: eu vou te passar umas aulas de canto para você ouvir, para você assistir, para você se preparar melhor. Então, a gente precisa ser assim. Meu sonho é trabalhar com o departamento infantil da igreja, que bênção! Mas será que às vezes a gente não precisa se preparar um pouco para aquilo, né? Como é que nós abordamos as crianças, como é que nós ministramos e conseguimos fazer o evangelho inteligível ao coração de cada criança? Então nós precisamos avaliar para não sermos precipitados. E quando eu estava pensando nisso, eu lembro de um grande amigo meu, né? Chamado Renildo, né? Era um diácono brabo, né? Lá da 7ª igreja, né? Quando eu era criança, havia dando bronca na gente. Eu não sei porquê, não é porque não sei se é porque a gente saía do templo na hora do culto, ficava conversando lá fora, não sei se é porque a gente fazia barulho e ficava conversando, eu não sei o motivo, né? Mas ele era sempre muito bravo com a gente, né? E aí, uma vez a gente saiu para evangelizar e eu descobri o jeito Renildo de evangelizar. Era assim, ele ia falar do amor de Deus para alguém, e se alguém não aceitasse, ele ficava brabo. Ele falava assim, dava um berro, falava assim: se você morrer assim, você vai para o inferno. Desse jeito.
Aí o pastor chamou ele, que é isso, meu irmão, calma, não se precipita, não é a melhor forma de abordar. Ele está certo, né? Mas não é a melhor forma de abordagem. Deus quer nos usar, irmãos, mas a gente precisa ter prudência. E muitas das vezes a gente precisa avaliar e ter o preparo necessário. Mas, irmãos, em terceiro lugar, nós precisamos encorajar as pessoas. Encorajar uns aos outros, mais do que criticar. Certo? Versículo 17 e 18 diz assim: então lhes disse, ou seja, depois que ele leva aqueles homens para fazer um tour, uma varredura, avaliar a situação da cidade, então aí sim, Neemias diz: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Aí ele diz: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo, e fortaleceram as mãos para a obra do Senhor. Percebe aqui o que Neemias fez? Prudência antes de agir, ele fala assim: agora eu vou agir, eu já mostrei a cidade para todo mundo, agora eu já tenho o ponto de contato perfeito para animar essas pessoas que estão comigo. E ele chega com todo mundo e fala assim: vocês viram a situação da cidade? Vocês viram a situação dos muros? Vocês viram a situação da miséria, da vergonha que um povo se encontra? Então ele anima. Então ele encoraja e fala assim: vamos edificar a cidade, vamos deixar de ser opróbrio ou uma vergonha da forma como nós estamos vivendo, vamos. Ele encoraja. Ele poderia, imagina se Neemias chegasse assim: eu até vim para ajudar, eu até vim, até pedi madeira lá pelo caminho, pedi carta do rei, trouxe madeira para cá, mas essa obra é difícil demais. Realmente eu acho que não vai ser possível não, eu vou voltar lá para a cidadela de Suzã, voltar a provar o vinho do rei, que era o melhor vinho, do reinado, eu vou para a minha zona de conforto novamente. Será que eles estariam animados? Será que eles teriam se sentido encorajados, ou eles desistiriam junto com Neemias ali? Com certeza eles desistiriam, mas ele encoraja. Primeiro ele chama a atenção para a realidade. Depois é como se ele desse uma injeção de ânimo, quando ele diz: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Nós precisamos, irmãos, aprender a encorajar um ao outro. Irmãos, eu já vi casos de pessoas extremamente desejosas de fazer a obra de Deus, de ideias maravilhosas para o melhor andamento da igreja, para a edificação da igreja, e pessoas chegarem e falarem coisas assim do tipo: não sei não, acho que é melhor não fazer isso agora não, eu acho que isso daí é demais para você, eu acho que isso daí é melhor, deixa passar um tempo e a gente faz. Irmãos, nós estamos aqui e precisamos encorajar um ao outro. Às vezes, de repente, a pessoa toca, e ela erra, ao invés de você encorajar aquela pessoa, você fala assim: eu acho que não é o seu dom, não. Eu acho que você errou aquele solo, aquela nota. A gente precisa encorajar mais, irmãos. Chamar as pessoas, encorajá-las. Eu lembro da primeira vez que toquei violão na igreja. Na verdade, eu não toquei, porque eu não conseguia tocar. De tão nervoso e tremendo que eu estava, eu não conseguia tocar. Era o violão e um teclado, Ainda bem que o irmão do teclado tocava bem, Tipo os irmãos dessa igreja, E eu não consegui tocar. Aí depois eu já fiquei aguardando a bronca, Porque o irmão é chamado de Mike Tyson, Que é o presbítero Jerônimo. Não sei se vocês já conheceram essa figura, Brabo, Disse aí, vai me acabar comigo depois do culto. Aí quando chegou depois do culto, ele até exagerou no encorajamento, Ele falou assim: cara, foi muito bom, Cristiano. Não foi terrível. Só foi muito bom. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, que você possa desenvolver, treina mais um pouco, treina mais um pouco, Você vai para a escola dominical, toca na escola dominical, toca na reunião de oração. E aí, irmãos, aquilo era uma coisa tão simples, que aquele irmão falou para mim, mas aquilo mudou completamente a minha perspectiva,
porque ao invés de ele me desencorajar e falar que foi terrível, ele me deu uma injeção de ânimo, uma palavra de encorajamento. E é isso que nós precisamos fazer uns com os outros, encorajar-nos mutuamente. E ele coloca também como encorajamento o testemunho do agir de Deus, porque ele diz no versículo 18, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Ele conta a história, ó, Deus me quebrantou lá na cidadela de Suzã, Deus despertou a minha vida para a obra, o rei notou que eu não estava bem, e aí o rei falou, o que você tem? Só estou triste porque o meu povo lá está nessa situação. E o rei fala, o que você quer que eu faça, meu filho? Né? Ou seja, o que você me pede? Ele fala, eu quero reedificar a cidade. Olha a obra, né? Olha a coragem daquele homem. E ele encoraja outros com o testemunho do agir de Deus na sua vida. O encorajamento que nós damos às pessoas não vem de nós mesmos, no sentido de falar, você está vendo como eu estou fazendo? Você faça igual também. Não, ele não faz assim. Ele fala assim, você viu como Deus agiu na minha vida? Deus quer agir na sua vida também assim. Às vezes nós observamos pessoas sendo usadas por Deus em sua obra. E às vezes a gente olha para a pessoa, mas nunca se trata da pessoa. É Deus quem age, quem levanta, quem capacita. O testemunho que nós carregamos não é nosso, mas é do agir de Deus na nossa vida e através da nossa vida. E diante desse encorajamento, os outros acabam sendo influenciados, porque diz o texto, então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Os irmãos percebem o quanto uma palavra de encorajamento pode incendiar o povo de Deus? Pode mover as pessoas para servir ao Senhor? Será que nós estamos mais encorajando ou desencorajando as pessoas? E às vezes Deus levanta alguém que estava às vezes no anonimato na igreja, ali no cantinho, escondido, ninguém nem ouvia a voz da pessoa, e Deus levanta essa pessoa, e às vezes as pessoas já olham assim de canto de olho e falam assim, fulano, será que é isso mesmo? É esse mesmo, Senhor? O Senhor tem certeza que é esse que o Senhor quer usar? Irmãos, Deus não precisa de super crentes, ou crentes mega, ultra power, capacitados ou qualificados. A única coisa que Deus precisa é um servo que tem um coração de servo. E Deus usa dessa forma, porque Ele é Deus. E quando nós andamos encorajados, nós transmitimos isso às outras pessoas. Nós contaminamos positivamente as pessoas. Mas se nós andarmos cabisbaixos, sempre desanimados, as outras pessoas vão estar assim também perto de nós. Pode estar tudo de pernas para o ar na sua vida, cheio de lutas, de tribulação, meu irmão, mas não ande desanimado, porque nós temos Deus na nossa vida, nós temos a obra de Deus para fazer. É interessante que nessa parte do texto, Neemias já tinha ouvido falar, os inimigos, os opositores já ouviram falar que a gente vai fazer o bem lá, e eles estremeceram de raiva, lembra disso? Mas ainda assim ele continua trabalhando, continua motivado, mesmo sabendo que a oposição certamente viria. Ele nem chegou e já tinha oposição. Já tinha os inimigos da obra do Senhor, do reino do Senhor. Ainda assim, ele continua disposto a trabalhar, a servir e a motivar outras pessoas a servir. Irmãos, Deus não nos chamou para trabalharmos em sua obra sozinhos. Vamos chamar pessoas para caminhar com a gente. E se você perceber que o seu irmão está desmotivado, nós percebemos isso, não percebemos? Quando o nosso irmão está meio ali xoxo, né, cabisbaixo, triste, aquela pessoa que estava tão motivada, tão alegre, e a gente já nota que ela não está tão assim. O que a gente precisa fazer? Encorajar. Falar, meu irmão, você é uma bênção na minha vida. Meu irmão, vamos caminhar junto. Chama ele para fazer alguma coisa que você está fazendo. Vamos caminhar junto, vamos trabalhar junto, encorajar uns aos outros, mais do que criticar uns aos outros. Porque criticar sempre vai ser algo fácil.
Está aí uma coisa que eu aprendi no Distrito Industrial de Manaus, né? Tinha uma frase muito usada lá na empresa onde eu trabalhava, que era assim: criticar trabalho pronto é a coisa mais fácil que tem de fazer. De fato, nunca vai ser perfeito o que nós fazemos no reino, mas nós precisamos, irmãos, ter esse sentimento de encorajar uns aos outros, trazer as pessoas para servir junto com a gente, e se a gente vê que aquela pessoa não está bem, vamos ajudá-la, vamos encorajá-la mais do que criticá-la. Irmãos, quanto isso é importante para os líderes dessa igreja. Os irmãos sabem, ser um líder não é fácil. Seja o departamento que for, não é fácil. Porque enquanto as pessoas podem falar assim, hoje eu não vou poder ir, meu líder. Aí o líder vai falar, beleza. O líder não tem opção, ele tem que estar lá. Ele vai ter que estar lá. E, irmãos, quantos líderes andam às vezes desanimados, porque é só crítica, é só pedrada, é só pessoas apontando erros, apontando defeitos. Irmãos, vamos encorajá-los, vamos animá-los, vamos chegar do lado dele e falar assim, pode contar comigo, eu estou aqui para o que der e vier. Quarto lugar, irmãos, que nós já adiantamos, versículo 20, nós vamos ver que a oposição sempre será uma realidade na vida daqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus. Versículo 20 diz assim: então lhes respondi, ou versículo 19, porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, aí aparece o terceiro, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Gesem é o rei de Quedar, né? Achei aqui a anotação, né? Irmãos, dois opositores já haviam se levantado, Sambalate e Tobias, e agora chega um terceiro e de pompa, o cara era rei, e se levantaram para se oporem à obra de Deus. Os irmãos lembram que no domingo passado nós lemos o texto que eles se opuseram porque nós intentamos fazer o bem para o povo. Todas as vezes que nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, sempre haverá oposição. Seja de dentro, seja de fora, sempre haverá oposição. Sempre haverá pessoas. E qual é a atitude desses opositores? A primeira coisa é, eles zombaram de nós. E a segunda, nos desprezaram. Quando eles olharam o tamanho da obra, a dimensão da obra, eles começaram a zombar dos servos de Deus. Possivelmente dizendo coisas do tipo: vocês estão malucos? Vocês sabem o que vocês estão querendo fazer? Como é que vocês vão reedificar? Como é que vocês vão reconstruir uma cidade? Olha o jeito que ela está aqui, o povo é pobre, o povo não tem dinheiro, não tem recurso, o povo já vive em grande miséria. E eles zombaram deles, dizendo assim: vocês não podem fazer isso, vocês não são capazes de fazer isto. Olha o tamanho da oposição, e diz mais, nos desprezaram. É como se eles falassem assim: isso não vai dar em nada não. Isso daí é só fogo de palha, isso não vai dar certo não. Você já ouviu isso alguma vez? Isso não vai funcionar não, isso não vai dar certo, isso é grande demais, isso nunca vai acontecer. Desiste disso. Irmãos, sabe por que a gente não pode desistir? Porque por mais difícil que a obra seja, o Senhor é poderoso para realizar essa obra. Porque Ele pode todas as coisas, ainda que essas coisas sejam impossíveis. Lembra de Ana, que tinha um sonho? Qual era o grande sonho de Ana? Ela queria ser mãe. Mas diz o texto que o próprio Deus havia deixado Ana estéril. Diz lá o texto, leia lá, 1 e 2 Samuel, você vai ver. O próprio Deus deixou Ana naquela situação. Nada acontece na criação sem a permissão de Deus. E ela tinha um sonho. E teve um dia que aquela mulher vai adorar ao Senhor em Jerusalém. E ela se quebranta na presença do Senhor. E ela estava numa situação ali tão quebrantada que ela não conseguia falar nada para Deus. E ela só mexia os lábios. Estava dentro do templo.
Os líderes do templo, como o sacerdote Eli, estava olhando para ela, vendo a movimentação ali dentro do templo, e Eli poderia dar uma palavra de ânimo, de incentivo para Ana, mas o que ele disse para ela? Alguém lembra? Aparta de ti esse vinho, minha filha. Você está bêbada, você está embriagada. E ela fala, olha, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E ela se quebranta, e ela creu que Deus poderia realizar o seu sonho, ainda que humanamente fosse um sonho impossível. E ela ora ao Senhor, e ela se quebranta diante do Senhor, e ela faz um voto com Deus: se o Senhor me der esse filho, e for varão, for um homem de Deus, eu vou devolver ao Senhor, eu vou desmamá-lo, e eu vou entregar para trabalhar para o Senhor todos os dias da vida dele. E o Senhor realizou esse sonho. Sabe por que ele realizou esse sonho? Porque Ele pode, irmãos. Deus pode fazer grandes coisas, ainda que vivamos no meio de oposição. Os inimigos estavam furiosos, mas Neemias, ele continua, e aqui a gente vai para o último ensinamento. Não desista, Deus está com você. Toda vez que alguém se levanta, vai ter luta, irmãos. Não é só oposição de pessoas, ou de Satanás, ou do mundo. São lutas, irmãos. Às vezes você está lá bem, às mil maravilhas, está empolgado, está animado, e de repente você tem um problema de enfermidade, um problema de desemprego, um problema, você vai esfriando, vai passando por tantas lutas, aí quando tudo está, você resolve essas coisas, aí chegam problemas familiares, problemas conjugais, problemas com os seus filhos, problema entre os seus filhos, e por aí vai. A luta sempre vai ser grande, a porta sempre vai ser estreita, o caminho sempre será apertado, mas irmãos, nós não podemos desistir, porque Deus é quem vai à nossa frente. Versículo 20, então lhes respondi, ele fala assim para os seus opositores: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias tinha plena convicção de que Deus é quem daria a vitória ao seu povo. Porque, de fato, irmãos, é Deus quem vence as nossas guerras. Diante das lutas e oposições, não entre em guerra com as suas próprias forças. Nós já aprendemos domingo passado. O que nós devemos fazer diante das lutas e oposições? Dobrar os nossos joelhos em oração. E dizer assim para Deus: o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele é quem deve lutar as nossas guerras. E ele diz: nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Apesar de tudo, irmãos, a única coisa que nós não podemos deixar de ser é servo de Deus. É termos um coração de servo. Pastor, mas está difícil. Continue servindo ao Senhor. Pastor, a enfermidade, continue servindo ao Senhor. Pastor, o desemprego, continue servindo ao Senhor. Pastor, estou cheio de problema familiar, continue servindo a Deus, até o último dia da sua vida. Porque, irmãos, a palavra, você já leu o último livro da Bíblia? No final, irmãos, tudo acabará bem, porque o Senhor dos exércitos sempre estará conosco. Nós, Neemias diz, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Irmãos, as nossas lutas não são empecilhos para continuarmos servindo a Deus. Irmãos, entenderam isso no texto? Não são empecilhos, irmãos. Luta que não faltava para Neemias e essas poucas pessoas aqui. Desafio era que não faltava e a obra era grandiosa. Mas eles continuaram servindo, eles falaram, se dispuseram. Continue servindo a Deus de todo o seu coração, irmãos. Não podemos parar no meio do caminho, porque o Senhor vai nos levar para o outro lado. Assim como Ele levou aquele barco em segurança, quando aquela tempestade vem sobre os discípulos
naquele barco. Jesus estava presente. E eles chegam e falam assim: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça aqui? Ele fala: como assim eu não me importo? Eu estou aqui com vocês. E no final tudo não terminou bem, grande bonança. Da mesma forma a nossa vida, irmãos, tudo vai terminar bem. Eu sei, né? Paulo fala: olha, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações ou provações. Não diz isso, Paulo? Irmãos, independente da luta, porque está todo mundo passando por luta aqui. Não é verdade? Se eu fosse abrir aqui para cada um falar as suas lutas, a gente não saía daqui essa semana. Está todo mundo passando. Só que tem gente passando de avião supersônico, né? Algumas lutas vêm e passam rapidamente. Tem pessoas passando de Ferrari, tem pessoas passando de Volvo, tem pessoas passando de Celta, de Fusca, de Brasília, de bicicleta, de moto, tem pessoas que estão passando correndo, tem pessoas que estão passando caminhando, tem pessoas que estão passando engateando, tem pessoas que estão se arrastando, mas está todo mundo passando, irmãos, e vai passar. E o Senhor mudará a nossa sorte. Tudo vai terminar bem. Então, irmãos, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de profunda atitude em servirmos ao Senhor. Continuar servindo ao Senhor, nos dispondo para a sua obra. Nós fomos chamados para servir e temos que continuar firmes nesse propósito. Temos que nos dispor, nos apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Pode me usar, Deus, como o Senhor quiser. E não importa, irmãos, como você está aqui nessa noite. Talvez alguns aqui estejam extremamente desanimados. Talvez alguns aqui estejam vivendo completamente longe de Deus, muito embora estejam frequentando a igreja. Talvez muitos aqui já perderam o brilho nos olhos. Essa semana, eu lavando o carro, de repente eu ouvi uma música da Aline Barros, e ela diz que nós não devemos perder o brilho, né, dos olhos. Não permita, Senhor, que eu perca esse brilho no olhar, o brilho do primeiro amor. E se você está nessa situação nessa noite, diante da Escritura, diante desse Deus aqui que abençoa, eu quero dizer para você que Deus é poderoso para te fazer de novo um servo e uma serva poderosamente usado em suas mãos. O Deus que transforma está aqui nessa noite. O Deus que restaura, que renova, está presente aqui. E Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor e Ele é o seu Pai. E esse Pai, Ele sempre quer o melhor para os seus filhos. E que nessa noite também seja uma noite de restauração de vidas nesse lugar para a glória de Deus. Então, irmãos, como conclusão e aplicação, vamos servir ao Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Nessa noite aqui e agora, vamos entregar as nossas vidas completamente nas mãos de Deus, sem reservas, para servirmos ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Vamos continuar, mesmo que seja difícil, e sempre vai ser difícil. Vamos incentivar uns aos outros, e que o nosso coração de servo possa motivar a todos os que estiverem ao nosso redor. Deus completará a sua obra em nós e através de nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe.